de número 16. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 116, 139, melhor dizendo, que antes que nossos ossos fossem formados no ventre da nossa mãe, todas essas coisas já estavam escritas. Amém? Glória a Deus. O versículo 7 do capítulo 16 do livro de Gênesis diz assim: E o anjo do Senhor achou junto à fonte, a uma fonte no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebestes, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Dá um pulinho mais na frente aí no capítulo 22, no capítulo, aleluia, no capítulo de número 21, e o versículo de número 14. Amém? Louvado seja Deus. O capítulo 21 de Gênesis, o versículo 14, diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os seus ombros. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando, errante no caminho, no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se, e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia: Que não veja eu morrer. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Deus eterno e Pai Santo, Senhor, são tuas palavras que acabamos de ler. No capítulo 16, nós vimos o anjo que o Senhor enviou para falar com aquela mulher que tinha uma criança no ventre, Pai. Senhor, passaram tempos, ó Deus, 13 anos, aproximadamente 14 anos se passaram, e novamente o Senhor enviou o teu anjo para falar novamente com esta mulher. E agora, Pai, diante desta palavra, eu quero pedir a sua ajuda, Pai.
Eu não tenho condições, Deus, de trazer nada para ninguém, Senhor. Mas conforme o Senhor enviou o seu anjo ali, Pai querido, o Senhor também possa enviar o seu anjo neste lugar, nesta noite, para falar com todos nós. E que eu possa ser, ó Deus, um instrumento para trazer esta palavra, se assim for a sua vontade. Que em nós, ó Deus, que em mim venha prevalecer somente a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, por que nós lemos em duas partes? Nós vemos que, conforme eu citei aqui no começo, a Bíblia diz, no Salmo 39, salvo engano, o versículo de número 15, que antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe, nada foi encoberto aos olhos do Senhor. Esse Deus, o qual nós aprendemos a confiar nele, esse Deus que de uma eternidade a outra eternidade, ele não deixou nada encoberto aos teus olhos. E quando nós olhamos o versículo 15 e o 16 do Salmo 139, nós entendemos o que estava acontecendo na passagem que nós lemos lá no livro de Gênesis. O versículo 15 do Salmo 139 diz assim: olha, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Então nós vemos que por uma escolha, quantas vezes nós vemos e ouvimos coisas que nós não entendemos, e por uma fidelidade de Deus, essas coisas passam a acontecer e nós passamos a não entender o porquê estão acontecendo. Hoje nós lemos uma palavra esta que, conforme o Marquinho disse aqui, também no livro de Neemias, não é muito pregada. Mas nós lemos e procuramos fazer comparações, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando Deus permitiu, porque Deus podia muito bem, se Ele quisesse, Ele podia muito bem fechar a madre de Agar. Se Ele muito bem quisesse, Ele podia impedir Abraão de ficar com Agar e Agar se engravidar. Porque Ele é Deus onisciente, Ele é Deus que Ele conhece, Ele não conhece agora o presente. Ele não sabe o passado conforme nós sabemos, porque estamos vendo. Para Deus o futuro é agora. Imaginamos nós se quando Deus pegou aquela porção de terra, aquele pouco de pó para formar o homem. Nós imaginamos que Deus não via pó conforme os homens escreveram.
Mas ele já via o homem formado. Ele já via ali, ele já podia ver o homem passando por todas as tribulações que o homem começou a passar depois dele ser formado. Deus não via o homem simplesmente naquele momento que estava formando ali a sua imagem segundo a sua semelhança. Ele já via o homem em todo o seu caminho, em todo o seu caminhar, em todos os seus passos, em toda a sua vida, até o último dia da vida de Adão, até a eternidade de Adão. O Senhor já estava vendo naquele momento, não no homem, mas sim no pó que ele acabava de pegar. E quando Deus permitiu que Abraão ouvisse a voz da mulher, ouvisse a voz de sua mulher Sara, porque ainda não era Sara, era Sarai, porque ainda era estéril. Veja bem que quando eles foram até o Egito, de lá do Egito eles trouxeram uma mulher que era fértil. Essa mulher, como escrava, ela estava pronta a obedecer a voz da sua senhora. E quando ela concebeu o seu filho, quando ela concebeu no seu ventre aquele filho, que não era o filho qual Deus havia prometido para Abraão, porque Deus havia prometido um filho para Abraão, mas que saísse do ventre da tua verdadeira esposa. Deus havia prometido para Abraão um filho que saísse de Sarai e não da serva. E o que aconteceu que quando Abraão teve com Agar, ela concebeu, não por causa de Agar, não por causa de Sarai, não por causa de nada, mas sim por causa da fidelidade de Deus com Abraão. Porque o que Deus começou a ver, que ali Abraão estava começando a pegar um grande sofrimento para a sua própria vida. Porque no ventre de Agar estava gerando um filho de Abraão. Era o filho de Abraão que estava dentro daquela mulher. E chegou o momento que por causa dela ficar grávida, estar grávida, eu não vou dizer, conforme eu já ouvi muita gente dizer, que ela se achou maior do que a sua senhora. Porque muitas vezes quando nós nos colocamos na posição dos outros, quando nós nos colocamos na posição de uma outra pessoa e enxergamos e conseguimos sentir as dores que aquela pessoa sente, nós simplesmente começamos a entender o porquê aquela pessoa está passando por isso. E quando nós vemos que ela começou a ser oprimida pela sua senhora, 10 anos de casa, não sei quanto tempo. Quanto tempo de casa Agar tinha, eu não sei. Eu só sei que, por causa daquela criança que estava no ventre dela, imaginem só que era uma mulher egípcia, ela não sabia nada de Deus. Ela não entendia nada daquele negócio do Deus da sua senhora, do Deus do seu Senhor, ela não entendia nada disso. Mas quando ela foi oprimida, veja, eu quero que nós, de igreja, venhamos entender bem o porquê desta mensagem. Deus não nos chamou para largueza. Deus não nos chamou para viver vida de alegria, não, na terra, não. Porque quando Sara disse para Abraão, entre eu e ela você faça uma escolha, Abraão despediu, ele entregou nas suas mãos, falou, está aí, faça o que bem parecer aos seus olhos. Amém, irmãos? Vamos orar, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, ela está na sua casa, Pai. Nós queremos agora, Senhor, a tua presença, conforme eu disse, Senhor. Conforme eu disse, ó Deus, o Senhor envia anjos. Envie um anjo, Senhor, e restabeleça a pressão da sua filha agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restabeleça, Senhor,
a pressão dela que volte ao normal agora, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Tudo bem, Rosilene? Você está melhor? Tudo bem? Amém? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, conforme glória a Deus, conforme nós estávamos dizendo, aquela mulher, ela não sabia se defender. Ela não sabia que rumo ela ia tomar. E ela saiu andando sem direção. O desejo dela, conforme nós vimos aqui, era voltar para o Egito. Ela lá tinha parentes, lá tinha pessoas que pudessem ajudá-la. Mas quando Deus não quer que nós façamos alguma coisa, Ele simplesmente aparece. Porque nós vemos que Deus mandou o seu anjo. E a Bíblia, irmãos, os estudos que nós temos feito, a cada vez que a Bíblia nos mostra o anjo do Senhor, mostra Jesus em sua teofania. Então nós vemos que o anjo do Senhor encontrou elas junto a uma fonte no deserto. Fonte no deserto. Igreja, eu não vi ainda nenhum deserto que tem fonte. E aqui nós estamos vendo, é a palavra de Deus que está dizendo, e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O desejo dela era voltar para a sua nação. O desejo dela era voltar para os seus parentes. Mas Deus ele se opôs. Ele se colocou no caminho para que Agar entendesse que nem tudo que nós queremos fazer, nós podemos. Que Deus, nesta noite, igreja, Ele coloque um anjo para falar conosco o que devemos ou que não devemos fazer. Porque quando ela parou na beira daquela fonte, ela sabia, ela estava no deserto, ela ia sentir calor, ela ia precisar de água. E quando o anjo disse para ela, o que você, para onde vem, de onde vens e para onde vais? O anjo sabia para onde ela ia. O anjo sabia de onde também ela estava vindo. Porque anjo, ele não vem falar com ninguém sem que antes ele saiba, não. Ainda mais se tratando deste anjo que nós acabamos de citar. Ela disse, olha, eu estou fugindo da face da minha senhora. Ela me pôs para fora de casa. Ela me colocou para fora de casa, sabe por quê? O anjo disse, olha, eu sei por quê. Eu sei por quê que ela te colocou para fora, não precisa explicar. Mas volta. Igreja, dura coisa. Conforme o apóstolo Paulo disse, olha, tudo que não quero faço, mas aquilo que eu quero não tem jeito de fazer. Igreja, é muito fácil eu me dominar pelo meu nariz, eu ir para onde eu quiser. Mas quando às vezes eu sou meio grosso comigo, porque eu conheço a minha pessoa em partes. Então, quando
eu digo para mim, que se o Senhor não tivesse colocado em mim um freio, sabe onde eu estava? Na cova. Porque quantos e quantos livramentos o Senhor tem me dado. Eu passei, salvo engano, a terceira noite passada, eu passei quase toda a noite praticamente andando de um lado para o outro. O meu lado esquerdo chegou a inchar. Dores no peito, dores, muitas dores no peito. Para respirar, precisava parar, abrir a boca e levantar o braço para respirar. Eu disse, eu não vou no hospital. Não vou. Eu não vou mais no hospital. Se Deus quer me manter aqui com vida ainda, porque nós temos, diante da palavra, nós temos o direito de falar para Deus, ou eu sirvo ou eu não sirvo. Eu quero servir. Eu não tenho 100% de esforço, mas eu quero servir. Nos 10% que eu tenho, eu quero te servir. É o Senhor quem vai completar a obra. Então, nesses 10% que essa mulher tinha, ela parou e começou a ouvir. E o anjo disse, volta para humilhar. Embaixo da mão da sua senhora. Interessante que ninguém gosta de ser humilhado. Mas todas as vitórias que nós vimos aqui na Bíblia foi porque se humilharam. Não teve ninguém aqui na Bíblia que se exaltou e venceu. Golias disse, é hoje mesmo que eu vou dar a sua carne aí para os animais. É hoje mesmo. Golias se exaltou. Ele confiava no seu braço. Davi se humilhou. Eu vou até você, em nome do Senhor dos Exércitos. Agar não tinha esse conhecimento, mas ela estava caminhando, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela nem sabia esse negócio de promessa. Porque o negócio deles lá era acreditar no que eles estavam vendo. Era chegar diante do rei e adorar ele com aquela serpente na cabeça. Por todos os lados uma serpente para que eles pudessem adorar. E de repente aparece um anjo para falar com ela. De repente aparece um anjo e diz, olha, volta. Vai ter com a sua senhora. Humilhe-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Por que Deus falou isso com ela? Por causa dela? Não. Deus falou isto por causa de Abraão. Porque Deus falou isso também com Abraão. Mas vamos ver no capítulo 21, o porquê que nós fizemos esse breve relato lá atrás. No capítulo 21, Isaac nasceu. Isaac nasceu e começou a haver um conflito. Não tinha como mais ficar dentro daquela casa aqueles dois filhos de Abraão. E no versículo 14 diz, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino. E despediu, e ela se foi andando errante no deserto. Ela tinha esquecido até o caminho.
Ela não sabia o caminho mais por onde ela ia andar. E quando nós vemos que ela saiu, ela não saiu com uma grande fartura. Ela saiu com uma medida que Deus colocou no coração de Abraão para passar para ela. Eu não fiz um estudo de qual é o caminho que ela ia percorrer. Mas no deserto se consome muita água. Pão nem tanto. Ele deu um odre de água. Colocou sobre... Não era muita coisa. Porque ele não colocou sobre um ombro, sobre um animal de carga. A Bíblia diz que ele colocou sobre o seu ombro. Pegou a mão do menino e falou: toma aqui, ó. Vai embora. E quando Deus olha para alguém e diz: olha, a caminhada é longa, mas a tua porção é esta. É com esta porção que você vai ter que andar. É com esta porção que eu estou te dando que você vai ter que fazer a sua caminhada. Esta é a sua água. Este é o seu pão. Deus não manda ninguém se virar. Deus manda que nós tenhamos fé. Porque quando Deus mandou Elias e ter com aquela viúva, ela chegou a dizer: olha, eu não tenho nada. A não ser, tinha alguma coisa. A não ser um pouquinho, um punhado, um pouquinho de farinha. Para fazer um bolo. Para mim comer. Com o meu filho e depois morrer. Acabou. Não tinha mais esperança para aquela viúva, também não tinha mais. Agar saiu e deram sede, tomaram água, acabou-se a água, acabou-se o pão. Sentar e morrer. Agora é sentar e morrer. Menino, fica longe. Eu não quero ver a morte do meu filho. Deixa ele bem longe agora. Um tiro de arco. Eu não tenho a precisão exata, mas eu cheguei a estudar, me parece que é 1.200 metros. Um tiro de arco de flecha. Foi a distância que ela tomou do menino. Para ela estar, se o menino estiver ali, e eu aqui, eu não vou alcançar a mão dele. Agora você imagina a distância de 1.200 metros. Era para não ver, era para não ouvir também. Era para não participar da dor. Mas veja que o Senhor, Ele falou lá no capítulo 16, o porquê que era para colocar aquele nome. Eu ouvi a sua aflição. A Bíblia diz que Deus não tomará ninguém por inocente. Se ela era inocente naquele caso, se ela não entendia o que estava acontecendo, Deus a justificou porque ela ouviu a palavra e voltou. Ela foi justificada porque ela teve fé naquilo que falou com ela. Naquela voz que ela ouviu. Eu não sei se ela viu o anjo. Só sei que ela foi parada pelo anjo. Porque ter um encontro com este anjo e simplesmente sentir este anjo dá no que deu com Agar, obedecer. E por ela obedecer, quando Abraão entregou para ela
este odre de água estava dizendo para ela: olha, aqui está. Até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor, conforme diz o profeta Samuel. Se o Senhor nos ajudou até aqui, por que parar agora? Por que desistir agora? Por que ficar titubeando de um lado para o outro se o Senhor é fiel? Nós não somos mais crianças no Evangelho. Agar não era mais uma criança com as experiências durante o tempo que ela esperou dentro da casa de sua senhora. E quando ela pegou aquela água, quando ela pegou aquele pão, ela não tinha trabalho, ela não sabia onde arrumar trabalho, por onde ela ia. Ela não sabia de onde tirar sustento para ela e para o seu filho. Mas ela tinha que sair. Tem hora em nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. Muitas vezes a decisão, ela dói menos do que a morte. Porque quando morre, nós não sabemos explicar, porque ainda não morremos. E se eu tivesse morrido, eu não teria como vir falar para vocês também, porque Jesus disse: olha, não tem desse negócio, os mortos não podem falar com os vivos. Ouve os profetas. E quando Agar, na sua experiência que ela teve como serva, ela disse: olha, eu não tenho mais esperança, a minha bênção é só até aqui. Talvez ela não lembrasse das promessas de Deus, que ia dele também fazer uma grande nação. Talvez ela não lembrasse das promessas. Porque quantas vezes em nossas aflições nós esquecemos as promessas que Deus fez. Quantas vezes em nossas dificuldades nós nos prostramos. Eu vou parar mesmo. É melhor parar e esperar a morte chegar. Mas Deus, nas suas promessas, Ele não deixa nenhuma delas. Ele faz no deserto ter fonte. Porque quando ela estava no capítulo 16, naquele deserto, sentada à beira daquela fonte, imaginando aqui tomar água e orar para que esta fonte nunca seque, ela nem lembrava de pão. Eu não sei que tipo de deserto você já passou. Eu não sei que tipo de deserto o Senhor ainda vai preparar para você passar. Mas lembra que Ele fez uma promessa para uma mulher que nem serva dele era, ela é serva do servo dele. Ele fez uma promessa para ela. E a promessa dele se cumpriu. Quando a Bíblia diz que a promessa foi feita para o menino. Mas o menino não ouviu a promessa, ele estava no ventre, ele não ouviu a promessa. E aqui o menino já era um rapaz. Que a Bíblia diz assim, olha, e ouviu Deus a voz do menino. Não foi de Agar. A promessa estava no menino. A promessa não estava em Agar, porque Agar era uma egípcia. Mas ali tinha sangue que tinha aliança com Deus. Porque Abraão, ele fez uma aliança com Deus. Melhor dizendo, homem, nós não temos condições de fazer aliança com Deus. Ele sim fez aliança com Abraão. Ele sim fez aliança com nós. Porque o único que não quebra aliança é Ele. Nós podemos quebrar
a nossa aliança. Nós podemos ter problemas na nossa vida, que o Senhor se entristece com nós, e nós ficamos com vergonha de Deus. Por causa de nossas atitudes. Mas o Senhor, como é bom e misericordioso, Ele disse mais uma vez aqui para Agar: que tens, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do rapaz. Deus ouve. A Bíblia é muito clara quando se trata acerca de Deus ouvir. Agora, dura é quando Deus ouve e diz: não é o tempo. Deus ouviu, sei lá o que Agar estava falando, sei lá o que ela estava pensando. Deus ouviu a conversa lá na despedida: olha, vai embora, eu não quero você mais aqui. Aí Deus diz: não, vou ter que fazer ela voltar. Deus ouviu aquela conversa e interveio. Deus ouviu e falou com ela, e talvez ela tivesse até esquecido a promessa. Talvez ela até pudesse lembrar, mas dissesse: a Deus, agora ele esqueceu, porque o menino já pode andar sozinho. Ele já é um rapaz. Eu lembro que Deus falou alguma coisa comigo acerca de bênção, de multiplicação, mas não sei mais o que é. O que será que Deus falou também com nós? Às vezes eu paro e pergunto para Deus: as suas promessas na minha vida, Deus nunca falou para mim que ia me dar muitas casas, muito dinheiro. Não, nunca falou. Só disse que ia me abençoar. Ouvi muitos irmãos do meu lado receber promessa: olha, Deus vai abrir uma porta para você, que dentro de 1 ano você está realizado materialmente. Deus nunca falou isso comigo. A única coisa que Deus sempre disse para mim: eu vou te abençoar nesta terra. Eu vou te abençoar nesta terra. Não foi aqui na América. Deus falou isso comigo lá no Brasil muitas e muitas vezes. E um dia Deus disse assim: olha, eu vou te dar um grande povo. Essa promessa Deus já cumpriu. Por onde eu vou, eu encontro irmãos. Por todas as partes do mundo que eu for, eu encontro parte deste povo que Deus me deu. Porque a Bíblia diz: se o meu pai ou a minha mãe me rejeitar, eles jamais. Agar rejeitou, não é? Agar rejeitou. Nós vimos, melhor, Sarai rejeitou. Abraão teve que tomar aquela atitude. Eu não sei, a Bíblia não fala como estava o coração de Abraão. Mas a Bíblia diz que Abraão fez aquilo que o coração dele mandava fazer, que era despedir aquela mulher. Despedida dói. Despedida, na maioria das vezes, chega a causar até mortes.
E quando ela ouviu a voz de Deus, porque Deus intercedeu por causa do menino, Deus disse: olha, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Nós vimos um pouco aqui ontem que quando Deus mandou que Moisés escrevesse o livro de Deuteronômio, ele estava reafirmando a aliança que ele havia feito com Abraão. Ele estava ali passando novamente tudo aquilo que era preciso passar para que o povo continuasse o servindo e ele continuasse abençoando o povo. Agora nós vemos que quando ela tomou a posição daquilo que Deus havia falado, o versículo 19 diz assim: abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi-se e encheu o odre de água. Por que ela não viu antes? Por que ela não viu esta fonte antes? Hoje nós vemos um mundo cheio de necessidade, sede e fome. A comida está diante dos olhos, a água está diante dos olhos, mas não podem enxergar. Sabe por que ela enxergou? Porque ela ouviu a voz de Deus. Ouviu e prestou atenção, ela voltou para entender o que estava acontecendo, porque a Bíblia diz: eu estou em pé. Se eu estou em pé, não precisa ninguém me erguer. Precisa, irmã Cristiane? Agora, se eu estiver caído e não tiver condição de levantar, alguém vai ter que me erguer. E a Bíblia diz que ela ergue o menino, ergue o rapaz. Pelo menos a minha Bíblia diz assim: olha, ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Eu não sei se ele estava sentado, de pé ele não estava. Levanta o moço. Ou ele estava sentado, deitado, alguma coisa que não fosse de pé. Levanta ele, levanta e anda. Olha na sua frente o que tem. Decisões que nós temos que tomar. Orientarmos diante de Deus e tomar as decisões segundo Deus fala. Conforme nós temos dito, olha, veja a batalha, a luta que essa mulher teve. Daqui para frente, só diz assim, olha. E habitou, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Ele casou lá pelo Egito. Aqui não se fala mais de Agar. Mas Deus, por 2 vezes, não deixou esta mulher, que nem serva de Deus era, morrer no deserto. Será que Ele vai deixar nós morrermos no deserto? Será que as fontes de Deus secou agora para os seus filhos? Será que nós, como filhos de Deus, vamos parar no deserto e ali o Senhor não vai também entrar com providência conforme entrou na vida desta mulher? Ela não era melhor do que nós. Ela não era melhor do que a igreja. Ela não era melhor do que nenhum dos filhos de Deus. A situação dela era de emergência de Deus. E no momento
em que nós nos entregamos, o Senhor entra com providência. No momento em que nós pensamos, agora não dá mais, Deus, agora não dá mais, Senhor, Ele entra com suas providências. E nós estamos precisando que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a fonte, o poço de água que está junto de nós. Porque Agar não podia ver. Eu creio que quem estava perto desta água era o menino. Porque quando nós vimos aqui, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Deus estava no céu e está no céu. Ele preenche tudo. E quando ela ouviu, ele disse: é hora de socorro. A Bíblia diz no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Que o Senhor, nesta noite, façamos nós entender que não é por nenhum mérito, não é por nenhuma qualidade, não é por nada que nós temos que Ele nos deu a salvação. Ele nos salvou porque Ele não fez o homem para se perder. Deus não fez nenhum homem para andar por caminhos errantes e permanecer no caminho errante. É no meio do caminho mais errante que o homem está, é que Deus encontra o homem. O caminho que ela estava no versículo 14 era um caminho totalmente sem direção. Mas foi lá que Deus encontrou com ela. Quando Deus nos prometeu e nos deu a vida eterna através da pessoa de Jesus, Ele não estava olhando quem nós éramos no momento. Ele estava vendo quem nós éramos no futuro. Quem nós somos no futuro. A Bíblia nos diz quem nós somos. Esta fonte conforme aquela mulher na beira do poço de Jacó. Quem é você, homem? É algum profeta? Que vem falar que nesse poço que meus pais beberam, meus avós beberam, e você tem uma água melhor para me dar? Desta água foi que Agar deu para o menino não morrer. Foi desta água que o Senhor providenciou para que nós não perecêssemos. Porque sem esta água nós pereceríamos. Ali ela encheu novamente o seu odre e teve força para caminhar. Que nós nesta noite também possamos novamente nos encher e dizer: olha, Senhor, as suas promessas ainda não cumpriu, mas vai cumprir. Todas as promessas. Não vai ser uma, mas todas as promessas. Nada está perdido. Nada neste mundo pode nos tirar a certeza da vida eterna. Pode este corpo morrer comido por bicho,
Pode este corpo ser velado em um salão com muita gente? Ou pode este corpo até ser colocado numa sepultura como indigente? Mas diante do Senhor, ele é reconhecido. Porque aquilo que para o mundo não serve, para o Senhor, que vê com os olhos diferente do mundo, aquilo que para o mundo não serve, para o Senhor é o mais precioso que há. Os homens olhavam para Jesus e diziam: olha, não tem nada que agrada, nem uma beleza, nem uma formosura, nada. E nele estava a formosura, nele estava toda a beleza, e nele está a vida eterna, a qual ele nos deu através da morte de cruz. Nesta noite vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Que os irmãos venham fortalecer para que nós possamos continuar a nossa batalha. O nosso deserto não acabou, mas a fonte não secou. As nossas forças se esgotaram, mas aquele que fortalece tem força para dar. O nosso ânimo se foi, mas aquele que renova os ânimos está aqui para renovar. Amém? Vamos celebrar a Santa Ceia. Eu quero que o irmão Sebastião venha aqui. Amém? Louvado seja Deus. Eu creio que logo, logo, nosso irmão Diácono Sérgio, se precisar, irmãos, se Deus requerer assim, vai estar todos nós aqui um dia para poder celebrar a Santa Ceia. Amém? Talvez o espaço fique pequeno, porque nós não sabemos quais são as promessas que Deus tem para este lugar. Os dois últimos sonhos que eu tive com esta igreja, eu espero em Deus vê-los cumprir. Eu vi esta igreja cheia por 2 vezes, não faz muito tempo não, que eu sonhei 2 vezes a igreja cheia, e não aceito isto como desejo da carne, não. Eu chegava, eu não tinha nem lugar praticamente para entrar, estava cheia a igreja. E eu estou orando para que uma da parte dessas visões, desse sonho que eu tive, venha a se cumprir, porque vai ser um dos maiores milagres que nós vamos presenciar aqui. A igreja estava cheia e tinha uma pessoa que estava sentada no chão, e vi claramente quem é essa pessoa. A família completa estava, a mulher estava no banco com as crianças e essa pessoa estava sentada no chão. Eu oro a Deus para que Deus possa fazer uma grande obra na vida dessa pessoa. Conforme eu disse, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vamos. 1 Coríntios capítulo 11. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou ler, e logo em seguida eu vou ler toda a parte, e os irmãos meditam, os irmãos já conhecem bem essa palavra. Os irmãos têm o Espírito Santo, e por isto, cada um analise bem essa palavra. Orar pela nossa irmã Célia, que está lá em Porto Rico, que Deus possa trabalhar mais e mais na vida dela e do Charles, amém? Porque, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Apresentar este pão ao Senhor. Diácono Sérgio lá fora. Ele vem para cá. Ah, Senhor Deus, conforme a sua palavra, Jesus, dita e escrita pelo apóstolo Paulo, Senhor. Foi assim que ele aprendeu e assim também nós estamos passando para a igreja, Jesus. E quando o Senhor tomou o pão, partiu, deu graças. Nós agora damos graças a Ti, Senhor, por este ato que o Senhor fez ali antes da sua crucificação. O Senhor estava preparando o Teu corpo para ser crucificado. Aquele corpo, Jesus, corpo este que a terra não resistiu. Corpo este, Jesus, que foi partido em memória daquilo que o Senhor haveria de fazer. Foi feito. Obrigado, Jesus, por tamanho sacrifício. Sacrifício que este Senhor jamais na terra levantaria um homem para fazer. Só o Senhor mesmo poderia fazer. Portanto, neste momento, Jesus, eu creio que através deste pão que simboliza o Teu corpo simboliza a força, nós possamos ser fortificados até a próxima Santa Ceia, Senhor. Nos ajuda, Jesus, que possamos participar para a nossa salvação e não para a nossa condenação. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu nome santo, Jesus. Tu és fiel e é digno, meu Deus. Portanto, agora, Jesus, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu nome. Senhor, podemos contemplar agora, Jesus, o Senhor naquela mesa com os discípulos. O Senhor ao redor daquela mesa distribuindo o pão. Ah, Jesus, nós queremos lembrar sempre este ato, Senhor. Nós queremos ter sempre em nossa memória este ato. Ato este, Jesus, que nunca mais vai ser esquecido. Portanto, agora, Jesus, está em nossas mãos aquilo que simboliza o Seu corpo. E em memória do que o Senhor fez, nós como igreja que acreditamos e confiamos, nós possamos participar agora, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Oh, glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome, Jesus. Portanto, Jesus, nós continuando agora este trabalho, Senhor. Trabalho esse, Jesus, que nós aprendemos com as Escrituras através do Teu Espírito, Pai. Quando, Jesus, quando o Senhor tomou o cálice, a Bíblia diz que era o cálice, Senhor. E aqui nós temos os cálices, ó Pai. Cálices estes, Jesus,
Jesus, todos nós temos fé, fé suficiente para que o Senhor, que é o transformador, o Deus de mudança, o Deus que muda o mal para o bem, Senhor. A Bíblia diz, Senhor, que o Senhor várias e várias vezes se arrependeu do mal que ia fazer, Pai, quando o povo se arrependeu do pecado que havia praticado. Agora, Jesus, eu te dou graças. Graças por esta reafirmação da aliança que foi feita, Jesus. Jesus, que este suco de uva possa ser transformado sim em sangue pela fé. E pela fé, Jesus, nós vamos ser fortificados por Ele. E agora, Jesus, nós como igreja, mais uma vez eu digo que acreditamos e confiamos no Teu poder. Nos fortalece através deste sangue neste copo, em memória do que foi feito. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus, como diz o salmista, Senhor, o que darei eu ao Senhor pelos seus grandes feitos? O que eu tenho, Jesus, para te dar? O que há em mim, Jesus, tão precioso, Senhor, que eu poderia dar para o Senhor? Nada, Jesus, cobriria, nada cobre. Nada cobre, Jesus. Nada paga o sacrifício que foi feito. E agora, Jesus, nós, Jesus, como seus filhos, nós tornamos filhos porque nós acreditamos e confiamos em Ti. Pai querido, está em nossas mãos. Para nós, Jesus, isto é um troféu que nós possamos levantar neste momento e dizermos para Ti, Jesus, muito obrigado pela vida eterna. Muito obrigado, Jesus, pelo Seu sangue. Muito obrigado, Jesus, porque só no Seu sangue há vida, Senhor. Aumenta nossas forças. Nos dá condição, Jesus, para que nós possamos dizer para Ti, Jesus, que o Senhor venceu por nós e nós estamos lutando esta luta, porque o Senhor está lutando por nós. Obrigado por nos carregar e nos fortalecer uma vez mais, através desta aliança firmada. Eu te agradeço, Jesus, e que nós possamos participar como igreja, confiando nas Tuas palavras e no Teu poder, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Eu te dou graças, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Não há, Jesus, nada, Jesus. Algo mais que a neve, sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor! Pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve,
alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, pelo poder que era o nome de Jesus. Nós queremos agora, Deus, terminar este trabalho, Senhor. Te dando graças, ó Deus, pela Tua presença, Pai. Te dando graças, Senhor, pela Tua bondade. Te dando graças, ó Deus, pela Tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti agora, Senhor, a igreja, Pai. Nós como igreja, Senhor, estamos confiantes, ó Pai querido, que o Senhor durante esta semana, Pai, semana esta, ó Deus, que está dando início, Senhor da glória, como no primeiro dia da semana, Pai, nós estamos Te louvando e Te bendizendo. Que o Senhor possa nos dar ânimos novos, Senhor, para essa semana, Pai, de trabalho que está por vir. Essa semana, meu Deus, que nós sabemos que todos os livramentos, ó Pai, já nos foi dado, não vai ser dado, Senhor. Ó Deus, todas as suas providências já foram tomadas, ó Deus, elas não vão ser tomadas, já foram tomadas, meu Pai. Senhor, eu quero Te pedir nesta oração, Pai querido, que o Senhor vai de encontro, meu Deus, à minha casa. Abençoa a Vânia que não pôde vir, Senhor. Abençoa o Ismael, Senhor da glória. A irmã Rosilene, meu Pai, que esteve aqui, Senhor, mas por causa da gravidez, meu Pai, ela teve que retornar para casa, Pai. Obrigado, Senhor, por ter enviado o Teu anjo nesta noite, Senhor da glória. Obrigado, meu Deus, porque assim, Pai querido, como Tu fizeste, ó Deus, com a serva de Sarai, Pai querido, ali no deserto, Senhor da glória, nesta noite também, ó Deus, o Senhor fez conosco. Obrigado, meu Deus, por aquela água que nós não podíamos ver, Senhor. Obrigado, ó Deus, por aquele pão, Senhor, nos dado por medida certa, meu Pai. Obrigado, Senhor da glória. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, livrando, guardando, Pai querido, conforme pela nossa fé. Isso já foi feito, Senhor da glória. Alcança nossos familiares, ó Deus, que estão afastados de Ti, Senhor. E segura, Deus, em nossas mãos, ó Pai. Porque nós não podemos segurar a Tua, Pai eterno. Segura em nossas mãos para que nós não venhamos cair, Senhor da glória. Se nossos joelhos enfraquecer, meu Pai, mantenha-nos de pé, Senhor, por misericórdia e por bondade, Pai. Nos dá força e novo ânimo, Senhor, para continuar enfrentando esta luta, Senhor da glória. Eu tenho certeza que ainda está por vir, meu Pai, porque sem o Senhor nós não alcançaremos a vitória, meu Pai. Mas com o Senhor nos ajudando, Senhor da glória, nós podemos dizer como Josafá, como o Senhor disse para Josafá, e essa peleja não era dele, era do Senhor, que a nossa peleja também, ó Pai, não é nossa, é do Senhor. Despede a Tua igreja em paz e em segurança, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Teu grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre com a igreja. E o povo de Deus diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, Jesus.